Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar então segunda semana de atividades da matéria de ciências. Nós vamos dar sequência no nosso livro, continuando então com o tema 2 da unidade 1. Vou mandar para vocês junto com o arquivo das atividades. Não se preocupem, vou mandar para vocês também as páginas, tá? O print das páginas do tema 2. O tema 2 já é um pouquinho maior, são 4 páginas, tá? E um assunto um pouquinho mais complexo, apesar de que são coisas relativamente assim simples, né? De compreender, especialmente se a gente pudesse, né, ter a possibilidade de estar assim presencialmente para eu poder explicar para vocês, mas vou fazer o possível aqui na videoaula para poder passar para vocês aqui esses conceitos aqui desse tema 2, tá bom? Lá no tema 1, nós vimos coisinha básica, né? Sobre especialmente a diferenciação aí entre a química e a física, tá? E aí a gente aprendeu um termo importante, né, lá no tema 1, que é a matéria, né? Que a química e a física, elas são duas áreas, né, da ciência que se baseiam, né, no estudo da matéria, tá? E aí a gente já definiu no tema 1 o que significa matéria. Então, a gente já definiu que a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, certo? Bom, então, se matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, então nós vamos aprender o que significa justamente isso nesse tema 2. O que é a massa, né, da matéria e o que significa esse ocupar espaço, né, que a matéria ocupa, tá bom? Que seria o volume, tá? Então, isso nós vamos aprender nesse tema 2. As propriedades da matéria. Então, a gente vai aprender a massa, que é uma das propriedades da matéria, o volume, outra propriedade da matéria, e a densidade, uma outra propriedade da matéria, certo? Então, vamos lá, começando então o tema 2. Então, a gente já viu que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, a gente pode definir que esse livro é matéria, essa lapiseira é matéria, o ar é matéria, a água é matéria, tudo que existe basicamente é matéria, certo? Nós podemos dizer que uma porção limitada, né, da matéria, quando a gente tem uma porção definida da matéria, a gente chama de corpo. Então, eu posso dizer que essa lapiseira é uma porção limitada da matéria. Então, eu posso dizer que é um corpo, tá? Agora, determinados corpos são trabalhados, né, produzidos pelo ser humano para alguma finalidade específica, como no caso dessa lapiseira. Essa lapiseira é um corpo que foi desenvolvido pelo ser humano para escrever, tá? Para ser um objeto de escrita. Por isso, nós chamamos, então, este corpo de um objeto, certo? Bom, existe uma diferença entre as propriedades da matéria. Porque a gente tem propriedades que são gerais e as propriedades que são mais específicas da matéria, tá bom? A massa e o volume, nós dizemos que são propriedades gerais da matéria, tá? Massa e volume são propriedades gerais da matéria, por quê? Porque são aquelas que são comuns a todo tipo de corpo. Então, independente da composição do corpo, tá? Independente da composição da matéria que forma determinado corpo, todos vão ter massa e volume, tá? Então, todos os corpos, independente da sua composição, vão apresentar essas duas propriedades, massa
e volume. Por isso nós dizemos que massa e volume são propriedades gerais da matéria, ou seja, são propriedades comuns a todo tipo de corpo, certo? Agora, as propriedades específicas, o próprio nome já está dizendo. Propriedades específicas são aquelas que dependem de qual material um corpo é composto, tá? Então, é uma característica, né? É uma propriedade que vai depender de qual composição o corpo tem. A densidade, por exemplo, que é uma propriedade que a gente vai ver também neste tema, a densidade é uma propriedade específica. Por quê? Porque nem todo corpo apresenta essa propriedade, tá? Então, vamos lá. Massa e volume são propriedades gerais da matéria, porque todos os corpos apresentam, independente da sua composição, apresentam massa e volume. Densidade, não. Densidade é uma propriedade específica da matéria. É uma propriedade específica porque depende de qual material o corpo é composto. Então, a densidade é um exemplo de propriedade específica, pois nem todos os corpos dá para a gente definir a densidade, tá bom? Então, nem todos os corpos, nem todos os materiais dá para a gente definir a sua densidade. Por isso, a gente diz que a densidade é uma propriedade específica. Somente determinados corpos dá para a gente definir a densidade, tá bom? Então, nós vamos começar agora a definir, né, a estudar melhor essas três propriedades da matéria, tá? Então, primeiro a gente vai ver, primeiro, a massa e o volume, que são as propriedades gerais da matéria, e por último a gente estuda a densidade, tá? Massa é fácil, massa é uma propriedade geral da matéria, né, e que tem a ver com a quantidade de matéria que o corpo possui, tá? Então, massa significa, é a propriedade relacionada com a quantidade de matéria que o corpo possui, tá bom? Como que se define a massa de um corpo, né? Como que se determina a massa de um corpo? Simples, utilizando-se balanças, tá? Então, é através das balanças que se define aí a massa de um corpo, tá bom? No Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI, Sistema Internacional de Unidades, pessoal, é bom que vocês já entendam aí o que significa sistema, até aqui na outra página aqui do lado, tem até um textinho aqui, saiba mais, que está falando um pouquinho da importância do Sistema Internacional de Unidades. O Sistema Internacional de Unidades é como se fosse uma padronização, tá, das unidades de medida, certo? Então, é uma padronização universal das unidades de medida para que fique mais fácil, né, da gente utilizar aí, as medidas, né, em todos os lugares do mundo, tá? Então, no Sistema Internacional de Medidas, a unidade padrão da massa é quilograma, mas nada impede que a gente use gramas também, tá? Então, no Sistema Internacional de Medidas, é quilograma, quilo, né, é popular, né? Mas a gente também pode usar gramas, tá? Tanto que aqui no Brasil a gente vai mais usar, especialmente para densidade, a gente vai usar mais as gramas, tá? Agora, vamos então para a segunda propriedade geral da matéria, que é o volume e também essa outra característica aqui, a impenetrabilidade. O que significa isso? Então, vamos lá. Bom, volume. O que significa, então, essa propriedade? Volume é o espaço que o corpo ocupa, tá? Então, é a medida do espaço que o corpo ocupa num determinado lugar, tá bom? Então, isso significa o volume de um corpo, é o espaço que aquele corpo está ocupando num determinado lugar, tá? Para se calcular, para se determinar o volume,
isso vai depender das dimensões desse corpo, tá? Se é um corpo, por exemplo, um sólido geométrico, isso vocês já devem ter, com certeza já devem ter aprendido em matemática. Se é um sólido geométrico que tem as arestas, né, fáceis aí, que são todas definidas, né, bonitinha para se calcular, fica fácil a gente definir, né, o volume de um sólido geométrico como um cubo, por exemplo, tá? Que está sendo mostrado aqui, olha. No caso do cubo, a gente tem, no caso, um exemplo aqui. Esse cubo, a gente tem aí as arestas representadas por 1 metro, tá? 1 metro de altura, 1 metro de largura e 1 metro de profundidade. Então, como que eu obtenho, né, o volume? Então, o volume total desse cubo, ou seja, todo o espaço que ele ocupa. Basta eu multiplicar, tá, as 3 medidas, tanto de altura, de largura e de profundidade, tá? Então, multiplicando, eu vou obter, então, o volume desse cubo é de 1 metro cúbico, tá? Isso significa 1000 litros, tá? 1000 litros ou 1 metro cúbico. É o volume geral, o volume total que esse cubo ocupa no espaço onde ele está, tá bom? Agora, quando a gente tem um objeto que não é regular, né, bonitinho, assim, todo com as dimensões bonitinhas aí, como é no caso, né, de um sólido, né, geométrico, aí já fica um pouquinho mais complicado para a gente definir aí qual é o volume, tá bom? Mas a gente vai ver, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês que tem aqui no livro para demonstrar como que a gente se calcula aí o volume de um objeto quando ele não tem as suas dimensões aí certinhas, tá? Como uma pedra, por exemplo. Bom, continuando então aqui a sequência das definições de volume. No Sistema Internacional de Medida, a unidade padrão, né, de volume é o metro cúbico, como já foi colocado ali no exemplo lá do cubo, tá? Então, o metro cúbico é a unidade padrão, tá? É a unidade padrão para o volume, é a unidade de medida padrão, tá? Para o volume, certo? Mas aqui no Brasil a gente também costuma utilizar no dia a dia, né? A gente costuma utilizar litro e mililitro também, tá? O litro representado por L ou mililitro representado por ml, tá? Lembrando que 1 metro cúbico corresponde, como já mostrei ali para vocês, 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros ou 1 milhão de ml, mililitros, tá bom? Volume, pessoal, quando a gente fala de volume, volume ele vai depender das condições de pressão e das condições de temperatura que esse corpo se encontra, tá? Isso a gente vai ver melhor no tema 3. No tema 3 a gente vai falar um pouquinho dessas diferenças, né, do volume de um corpo quando ele se encontra assim sob temperaturas diferentes e sob pressões diferentes, tá bom? Então isso a gente vai ver depois no próximo tema, certo? Agora, para a gente definir, para a gente encerrar, né, a parte de volume, o volume é interessante porque a gente entra aqui numa máxima, né, numa teoria máxima aqui da ciência que diz o seguinte, vocês já devem ter ouvido isso. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, tá? Essa teoria, essa propriedade, na verdade, significa a impenetrabilidade, tá? É um nome complicado, né? Um nome esquisito, mas que o significado, né? A explicação é bem fácil,
tá? Então, quando a gente ouve essa palavra aqui, olha, impenetrabilidade, a explicação é bem simples, tá? Impenetrabilidade significa simplesmente que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, olha, por exemplo, este livro está aqui nesse lugar, aqui nesse momento. Se eu coloco essa lapiseira aqui, ela não está ocupando o lugar do livro. Ela está ocupando outro espaço, tá? Ela está ocupando outro lugar, certo? Se eu quiser com que essa lapiseira ocupe o mesmo lugar do livro, ao mesmo tempo que o livro, vai ser impossível, tá? Eu só vou conseguir com que essa lapiseira ocupe o mesmo lugar do livro se eu tirar o livro. Então, ao mesmo tempo e no mesmo lugar, eu não vou conseguir ter dois objetos, dois corpos ocupando o mesmo lugar ao mesmo tempo, certo? Aí, quando a gente olha aqui esses dois copos, né, a gente vê o significado aí certinho da impenetrabilidade. Eu tenho aqui um copo cheio, né, um copo cheio de água. Se fosse um copo graduado, um copo com medidas, daria até pra gente definir, né, o volume aqui certinho. Mas tudo bem, não tem problema. Um copo comum, cheinho de água, cheinho, com água até na boca, tá? Aí, significa que a água está ocupando, então, todo o espaço aqui dentro do copo, tá? Então, a água está ocupando todo o espaço dentro desse copo. A partir do momento que eu coloco uma pedra, um objeto qualquer, uma pedrinha aqui, jogo uma pedrinha dentro desse copo, o que vai acontecer? A água vai transbordar. Por que isso acontece? Porque quando eu coloco essa pedrinha aqui, o espaço que a pedra vai ocupar vai fazer com que todo o espaço que a água ocupava antes, ela não vai poder continuar ocupando, tá? Então, todo o espaço que a água estava ocupando aqui, a partir do momento que eu coloquei outro objeto aqui, a água já não vai poder mais ocupar todo esse espaço. Então, essa água que transbordou, a quantidade de água que transbordou, significa, então, o volume que é relacionado ao objeto que eu coloquei aqui dentro, tá? É assim que eu posso, então, definir qual é o volume de um objeto que é de formato irregular, tá? Então, se eu tenho um objeto que eu não tenho formato, assim, bonitinho, como um sólido geométrico, né? Que eu não tenho as dimensões bonitinhas, assim, definidas, um formato irregular, como uma pedra, né? E aí eu quero definir qual é o volume desse objeto, eu posso definir dessa forma, tá? Porque aí se eu tenho, por exemplo, se eu tenho a água 10 ml, vamos supor que eu tenho a água aqui a 10 ml no copo, tá? Tenho 10 ml de água, então, ou seja, eu tenho um volume de água 10 ml. A água está ocupando um volume de 10 ml nesse copo, tá? Se eu jogo uma pedrinha aqui e a água sobe para 12 ml, significa então que esses 2 ml que a água subiu, 2 ml que a água subiu, é o volume de quem? É o volume da pedra, tá bom? É o volume da pedra que eu consigo achar, então, através desse aumento, né, do volume da água. Aqui não dá pra gente definir porque a água transbordou, né, porque o copo estava cheio. Mas se é um copo graduado e a gente não enche totalmente, tem como a gente definir, então, o volume de um outro objeto, quando eu coloco dentro de um copo graduado ou de um tubo de ensaio, alguma coisa assim, tá bom? É assim que eu defino o volume de um objeto
de formato irregular, como uma pedra, por exemplo, tá? Então, quando a gente entra numa banheira ou numa piscina e que a água extravasa, né, que a água transborda, tudo isso significa que o nosso corpo, quando a gente entra, vai ocupar o espaço que antes era só da água ali. Então, a água vai vazar, claro, porque dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, tá bom? Isso é chamado, então, de impenetrabilidade, ok? Essas, então, são as duas propriedades gerais da matéria, massa e volume. No próximo vídeo eu vou explicar sobre a propriedade específica da matéria, que é a densidade. Até já!